Boa noite, bem-vindos para mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. É um prazer tê-los aqui conosco. Vamos juntos, então, dar boas-vindas ao presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva e Região, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo para mais uma semana. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os ouvintes, aqueles que nos assistem. Vamos iniciar mais uma semana, que Deus nos proteja e nos abençoe em tudo que nós vamos fazer. Vamos então para o destaque do programa de hoje. Na verdade, hoje é um programa especial. Por quê? Porque os trabalhadores descobriram aí que podem perguntar que o sindicato responde. Então, a gente vai tirar várias dúvidas dos trabalhadores. Fica com a gente, que vai ser especial. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro de 2024, e o programa A Voz do Trabalhador já está no ar. Vamos falar sobre CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Porque pelas andanças aí pelas empresas, né, Marcelo? Nos bate-papos aí com os trabalhadores, por isso que é tão importante o trabalhador parar, conversar com o sindicato, foram surgindo muitas perguntas sobre a CIPA. Então, nós selecionamos as principais e vamos explicar e responder agora. O que é CIPA? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e é uma entidade presente em diversas empresas com o objetivo principal de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais. É isso, Marcelo? Exatamente, Lívia. Além disso, a CIPA, a gente não estamos falando aqui de uma imaginação que o sindicato trouxe, alguma coisa, não. A NR número 5 diz que a CIPA até 2023, ela era somente Comissão Interna de Prevenção de Acidente, mas uma portaria que foi feita lá em 2022, só que entrava em vigor em 2023, onde diz que a CIPA passa a ser CIPA mais assédio. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que a CIPA mudou a fórmula dela. Então a CIPA não é mais a mesma nível de antigamente. E vou entrar na CIPA só para mim ter estabilidade e ter mais 2 anos aí tranquila. Não é isso que é a função da CIPA. É muito importante, né, essa questão da CIPA, da função dela, a própria CIPAT, então, agora muda, né, que é a semana que se faz ações para acidentes, doenças ocupacionais e agora o assédio também. Exatamente, então por isso que nós chamamos essa atenção e quando os trabalhadores, nós indo lá nas empresas e alguns trabalhadores fizeram algumas perguntas para a gente e aí saiu várias dúvidas e aí nós falamos, vamos fazer um programa especialmente para os trabalhadores porque tem empresa que está fazendo CIPA só de papel. E CIPA de papel ela não pode. CIPA ela tem que ser ativa, ela tem que passar por protocolos, edital, processo eleitoral, tem que ter votação, tem que fazer um treinamento, porque você não é especialista quando você é indicado pela empresa ou eleito, você precisa passar por um treinamento para saber o que é CIPA, qual a função da CIPA, os quadros de risco da CIPA, tem que fazer um mapeamento, não é somente entrar na CIPA e ter estabilidade. Então é essa atenção que nós chamamos aos trabalhadores. Muito mais sério, né? Qual que é a principal função da CIPA, Marcelo? É garantir a segurança dos trabalhadores. Esse é o termo principal da CIPA. É prevenir. A CIPA não está para investigar depois. Ela é um processo de investigação, sim. Mas ela tem que ter o quê? Vamos fazer uma comparação aqui, Lívia. Nós trabalhamos aqui no estúdio mesmo, onde nós estamos. Se tem algo aqui, um fio aqui que a gente podemos tropeçar, cair, o que a CIPA tem que fazer é ver aquilo, relatar e dizer, ó, o estúdio lá precisa fazer um isolamento, precisa fazer uma proteção para que o trabalhador não esbarre nesse fio ou escorregue e venha ter um acidente. Então a comissão de prevenção não é para acontecer depois investigar.
Vai ter caso que vai acontecer? Sim, e vai ter que investigar. Mas a função da CIPA principal é não deixar acontecer as coisas. Ter uns olhos diferenciados de ver, prever o que pode acontecer e consertar. E os principais objetivos da CIPA, além de prevenir acidentes e doenças ocupacionais, também é orientar sobre o uso de EPIs, organizar a CIPAT, como nós falamos, promover a conscientização quanto aos riscos das suas atividades laborais, incentivar a adoção de práticas seguras, estabelecer o diálogo entre funcionários e empregadores, identificar os riscos presentes no ambiente de trabalho e solicitar inspeções, auditorias e treinamentos de segurança quando necessário. E qual que é a importância da CIPA para a empresa, Marcelo? É muito importante para a empresa, para garantir, porque vamos fazer aqui uma situação. Se uma empresa não tem CIPA e acontece um acidente, seja grave ou seja tem um acidente fatal, como ela vai justificar para o Ministério Público do Trabalho, como ela vai justificar para o Ministério do Trabalho? Então isso aí é uma situação gravíssima, porque vai ser penalizada por isso. Então a importância da CIPA para a empresa é que a empresa realmente não faça uma CIPA de papel só para garantir, a NR05, a norma regulamentadora 05, para às vezes não tem que tomar muito cuidado. Até questão de ética, eu não vou falar o nome da empresa, mas os trabalhadores ali, conversando com alguns ali que participam da CIPA, e participaram da CIPA, eu fiz uma pergunta para o cipeiro. Você fez o treinamento? Mas o que é isso? Olha isso, Lívia. O que é isso? Não, você precisa. Para ser cipeiro, se você for eleito, indicado pela empresa, você precisa passar por um treinamento para saber o que é CIPA, a tua função, o que a CIPA tem que fazer, ver os mapas de risco e tal. Aí ele falou, nossa, não sabia. Aí outro falou assim, eu participei do curso, tá? Aí eu perguntei, falaram sobre assédio, mas assédio como assim? Falei, você sabia que a CIPA hoje investiga casos também de assédio, tanto moral, sexual, perseguição? Eu não sabia. Então, cuidado, você trabalhador que participa da CIPA, não assine qualquer documento, tá? Porque você assinando, você está dizendo que você participou de todos os cursos, de toda a situação. Então, para a empresa, ela não vai ter penalidade, entre aspas, nenhuma aparentemente documental. Mas depois dos relatos que vai ser colhidos, as investigações vai entender que a CIPA foi maquiada e não foi o devido às funções que tinha que ser. Então você pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente se você não fazer tudo certinho, como diz a NR05. Ô Marcelo, e todas as empresas têm que ter CIPA ou tem que ter uma quantidade mínima de funcionário? Acima de 20 funcionários, precisa ter essa comissão, porque isso é bom para o trabalhador e bom para a empresa, para prevenir. Quando a gente está falando aqui, aí eu quero chamar a atenção dos trabalhadores, estamos falando sobre vida, é segurança na vida no ambiente de trabalho. Porque quantas pessoas morrem dentro do trabalho, no processo do seu trabalho, lugares que é perigosos. E a CIPA, ela previne, ela tem essa prevenção para não acontecer essas mortes. É para garantir essa segurança. Então, por isso que é fundamental que tenha a CIPA. E, mas eu tenho uma empresa que tem 15 funcionários. Faça reuniões periódicas, comece a analisar pontos aí, para você não cair nessa situação. Algumas das principais atribuições da CIPA incluem a identificação de perigos e avaliação de riscos, registro de percepção de riscos, verificação de ambientes e condições de trabalho, elaboração e acompanhamento do plano de trabalho, participação em programas relacionados à saúde e segurança, análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, requisição de informações, proposição de intervenções em casos de risco grave, promoção da CIPAT, até a questão laboral, por exemplo, se a pessoa está ergonomicamente correta a postura para trabalhar, também é uma função da CIPA? Também, porque ela tem a prevenção de um acidente, porque às vezes você fica, da postura que você fica no trabalho, isso futuramente vai trazer uma sequela, uma doença ou incapacidade sua. Então,
também serve para isso, a CIPA está fazendo todas. Às vezes as pessoas têm uma postura de trabalho que fica trabalhando sempre sentado, para ver também se o computador, a altura está correta, as pernas, ou se mesmo a cadeira, se você está envergado ou errado. A postura também, isso tem que ser avaliado também. E quem que deve compor a CIPA, Marcelo? A CIPA é composta por os trabalhadores e trabalhadoras, composto tanto indicação pela empresa, vamos falar lá, numa empresa que tem 7, a CIPA com 14 trabalhadores. São 7 da parte indicado pela empresa e 7 por votação que os companheiros ali elegem o trabalhador ou a trabalhadora. Então, para ter um equilíbrio, isso que tem que ter as duas partes, tanto do trabalhador quanto também do patrão. E necessariamente esses componentes da CIPA, eles não precisam ser só da segurança do trabalho? O importante aqui, eu chamo a atenção, não deva colocar pessoas da segurança, porque ela já trabalha para isso. Se você já tem uma equipe e coloca a tua equipe de segurança indicada pela empresa para fazer isso, você vai diminuir. Porque se você tem um quadro, vamos falar, se eu tenho 7 técnicos de segurança e coloco os 7 indicados, isso quer dizer, primeiro, não vai ter representação no local de trabalho, é um requisito que, no meu ver, é importante ver sobre essa situação. E aí, quando você coloca outras pessoas que não estão ligadas à segurança do trabalho, isso quer dizer, se você tem 7 técnico de segurança e você escolhe 7 pessoas que não é envolvidas na segurança, você amplia o quadro de 7, você tem 14 pessoas que vai ajudar a fiscalizar, a ter prevenções sobre os acidentes de trabalho. Tá certo. Tem muitas dúvidas aqui que o pessoal foi falando para vocês. Um cipeiro pode ser demitido? Sim, é possível sim, por isso que a gente vem falar aqui sobre a estabilidade. Cuidado, o cipeiro ele pode ser demitido? Pode. Caso haja uma justa causa. Se você não for... o patrão mandou embora porque o quadro de funcionário, ele acha que tem que enxugar e mandou o cipeiro embora. Você tem estabilidade, tá? Mas se você deu um motivo que pode gerar uma justa causa, você perde a estabilidade. Tem que ser algo muito grave, então. Exatamente. O presidente da CIPA tem estabilidade, Marcelo? Lívia, só ainda sobre a demitir, se caso o trabalhador ele tem um contrato de trabalho, um contrato definido, eu entrei na empresa, vamos falar, 1º de janeiro e meu contrato com a empresa é durante 1 ano. Se você, a CIPA, começou em junho, então o teu período de contrato encerrou, você não tem estabilidade, que já tem definido isso. É um contrato com tempo determinado. Você perguntou se o presidente tem estabilidade, presidente da CIPA. O presidente da CIPA tem estabilidade provisória durante o seu mandato até 1 ano e depois, ou após também, a menos que sempre eu falo, toda estabilidade ela perde desde que você faça uma falta gravíssima aí, que possa ser aí uma justa causa. E aí no caso dos cipeiros também, eles têm essa estabilidade de 1 ano depois que termina o mandato? Exatamente, isso vale para toda a chapa eleita e o suplente também acaba pegando a estabilidade, porque se caso alguém sair, eles entram e pega a estabilidade, tanto indicado pela empresa quanto pelo patrão. Quantas vezes um cipeiro pode ser reeleito, Marcelo? Ele pode ser reeleito 1 vez, tá? Ou seja, 2 mandatos consecutivos intercalados. No 3º mandato, o trabalhador não gozará com a estabilidade provisória, tá? Tá, então ele pode ser 2 mandatos seguidos ou um sim, um não. E aí, independente se for intercalado ou seguido, se ele for um 3º mandato, ele já não tem mais estabilidade. A provisória. Tá? Tá. Aquela provisória que você, tipo assim, quando você se candidata à CIPA, você já está com... Você não pode ser mandado embora naquele período do processo. Tá. Os requisitos para participar da CIPA. O único requisito é que o colaborador seja eleito em um processo válido. A NR5 deixa isso claro. No parágrafo 5.5.3, o processo eleitoral deve observar as seguintes condições.
liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante em meio físico ou eletrônico. Então, tem toda uma eleição. Exatamente, o trabalhador e a trabalhadora têm a liberdade de se candidatar ou não, não pode ser proibida de exercer essa função. Então, eu sou da comunicação. Eu posso me candidatar para ser cipeira? Pode. Sem problemas. Quais as vantagens de ser um cipeiro, Marcelo? Que tem muita responsabilidade, mas quais as vantagens de ser um cipeiro? As vantagens aqui é que a estabilidade de emprego e você que é da CIPA, que ganhou, você não pode fazer a transferência, tá, de uma cidade para outra, tem essa situação também, porque você foi eleito para ali. Tem participação de treinamento, então você aprende bastante. Então a vantagem de estar na CIPA é que você vai chamar, geralmente a empresa faz vários treinamentos e você sempre vai estar ali sendo atualizado. E também você tem a oportunidade de aprendizado, porque quando a gente passa por um treinamento, você aprende muito. Principalmente nós que trabalhamos aí dentro do processo da fábrica, aí você aprende bastante. Você acaba aprendendo até sobre outros setores, né? Exatamente. Que é importante também. A gente vai precisar fazer uma pausa agora, rapidinho, mas a gente volta para continuar falando sobre CIPA. Fica aí que é rapidinho, a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador já está de volta e vamos continuar tirando as dúvidas dos trabalhadores sobre CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Marcelo, o que são membros efetivos e suplentes na CIPA? Tem uma diferença bem clara. Os efetivos eleitos são os... Vamos fazer a comparação aqui. Faltamos mesmo... A CIPA ela tem 7 vagas de eleitos. Então você tem 20 pessoas que participaram do processo. Aí o que acontece? As 7 primeiras são os eleitos efetivos e depois vai ter 7 suplentes, porque cada um de eleitos você tem o direito de um suplente. Então essa é a forma da CIPA. Quais os deveres de quem participa da CIPA? Segundo a NR5, em seu texto, ele deixa bem claro, cabe ao presidente da CIPA convocar os membros para reuniões, coordenar as reuniões, encaminhando à organização e ao CISMET, quando houver as decisões da comissão. Cabe ao vice-presidente substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. Presidente e vice-presidente em conjunto terão as seguintes atribuições: coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados, e divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento. Essas são as principais funções aí, né? Os deveres. E o que um cipeiro não pode fazer? O cipeiro ele não pode usar só a estabilidade para a alta defesa dele próprio. Então é para o conjunto de todos os trabalhadores, ele foi eleito para isso. Por isso que eu falo, a estabilidade ela não é praticamente somente sua. É estabilidade para você buscar a fazer a melhor coisa necessária dentro da empresa para poder prevenir o acidente de trabalho. Além de criar um ambiente seguro, ele não pode de nenhuma forma abordar a questão de ética produtiva e inconchável com o empregador. Então eu fui eleito,
ou eu fui indicado pela empresa, eu vou ter que fazer um conchavo lá com a empresa, um jeitinho brasileiro para as coisas. Não, cuidado, isso não pode o cipeiro fazer, tanto indicado quanto o eleito. Bom, até agora a gente só falou sobre o cipeiro, responsabilidade, função, objetivo, mas qual a responsabilidade da empresa frente à CIPA? Então, a empresa tem sérias aqui responsabilidade, porque a CIPA ela precisa de um apoio, e um apoio muitas vezes é financeiro e tem que vir da parte da empresa. É fornecer os recursos necessários para os membros executar as suas funções. No caso, aconteceu que a comissão identificou que um setor lá precisa trocar o corrimão porque o corrimão está quebrado, está ruim, alguma coisa. Então, é necessário que a empresa forneça esse material que vai lá, precisa trocar. Vai ter que o segurança notificar a empresa e dizer, tal setor precisa trocar os corrimões. Permitir que a colaboração dos trabalhadores nas ações da comissão. Então, ela tem que permitir, porque às vezes, eu estou com um processo aqui, vamos falar de usina, aqui na moagem eu não posso parar para tirar o trabalhador do setor lá para fazer o treinamento de CIPA ou reunião, não. A empresa tem a obrigação de colaborar, de retirar o trabalhador do seu horário de trabalho para fazer qualquer reunião, treinamento sobre a CIPA. Então, essa é a responsabilidade da empresa também. Bom, cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Bom, a gente falou que CIPA não fala só de acidente e doença do trabalho, fala também de assédio. Então, o que é assédio, Marcelo? Vamos explicar para o pessoal entender o que é assédio. Assédio pode ser configurado como condutas abusivas, exagerada por meio de palavras, comportamento, atos, gestos, escrito que pode trazer dano à personalidade, à dignidade física, psíquica de uma pessoa. Pôr em perigo o seu emprego, ou degradar o ambiente de trabalho. Então, tem que tomar muito cuidado que o assédio, ele abrange uma área muito aberta ali, não tem algo que fala assim, é individual não, pode ser coletivo. E o assédio configurou várias situações, é o comportamento, olha aí, o comportamento. Então, quer dizer, qual é o seu comportamento dentro da empresa? Comportamento de perseguir um trabalhador? Vamos falar como liderança? Isso é o quê? Um assédio. Você entendeu? Olha o cuidado que você tem que ter. Até eu ver as palavras que você diz, muitas lideranças aí que não prestam atenção, chama trabalhador de burro. Isso é um assédio. E outra coisa, deixa bem claro. O que nós estamos falando sobre assédio aqui, Lívia, assédio é crime. No Código Civil, assédio é crime, vai por multa e também prisão, depende da sua gravidade. Por exemplo, o assédio moral é um tipo, né? Que é o comportamento, reiterado ou não, que busca hostilizar, humilhar e deteriorar o ambiente em que a vítima se encontra inserida, sendo este o ambiente de trabalho, o ambiente escolar ou acadêmico, enfim, ameaça, xingamento, vexações, ridicularizações, isso é assédio moral. Aí a gente tem o assédio sexual, que é um comportamento criminalizado pela Lei Federal número 10.224/2001 no Código Penal. O assédio sexual consiste em constranger alguém com o fim de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência sobre a vítima. Lembrando que a pena pode variar de 1 a 2 anos de detenção, independe de representação ou de denúncia. Lembrando que tanto o assédio sexual quanto a importunação sexual, que também é criminalizado, que aí independe de hierarquia funcional e consiste em praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua própria vontade, ou a de terceiro,
é tanto do homem para a mulher quanto da mulher para o homem. A gente fala muito do assédio, né? A mulher sofreu assédio, mas também tem homem que sofre assédio sexual, importunação. E eu quero chamar a atenção aqui, Lívia, sobre o que você acabou de falar. A importunação sexual, ela pode de 1 ano a 5 anos de prisão, enquanto o outro o assédio sexual de 1 ano a 2 anos. Então a gravidade é maior. Então a gente chama a atenção porque parece que é a mesma coisa e não é. São coisas distintas. E ainda fica mais grave se a prática for com violência ou grave ameaça. Tem também a perseguição, né, que é criminalizado pela Lei Federal 14.188/2021 do Código Penal, que é perseguir alguém reiteradamente ou por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Penas para esse crime de 6 meses a 2 anos de reclusão e multa. Tem também a discriminação ou preconceito, que pela Lei Federal número 7.716/89 também é crime. Preconceito deve ser interpretado conforme o Supremo Tribunal Federal como uma forma de racismo que atinge e discrimina ou segrega as pessoas em razão de sua raça, sua cor, etnia, idade, sexo, gênero, orientação sexual, condição de pessoa com deficiência ou procedência nacional, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. E também tem o crime de injúria racial, da Lei Federal número 14.532/2023, que passou a integrar a Lei Antirracismo e merecer as mesmas penas, além de ser considerado um crime inafiançável e imprescritível, que independe de denúncia da vítima para o seu processamento. Ou seja, tudo isso que nós falamos se trata de crime. Exatamente. Além de crime, a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente você, um líder, ou você que trabalha com várias pessoas, cuidado a forma de você tratar o seu companheiro de trabalho, sua companheira de trabalho, porque você pode estar enquadrado num crime desse. Às vezes as pessoas não gostam, uma pessoa que é careca, a pessoa chama o carequinha. Cuidado, isso é discriminação, cuidado. Pessoas gordinhas, você é o gordinho, ou gordona, cuidado. Porque se você tem intimidade de brincar com uma pessoa, tudo bem. O duro é você não conhecer nem a pessoa e chamar o gordo, o gordinho. Cuidado que você está sendo aí, acontecendo um crime que você pode respondê-lo por isso. Então cuidado você chamar também de neguinho, ou pretinho, essas coisas também, que o racismo é crime. E nós estamos falando aqui, tudo que nós acabamos de ler aqui, são alguns tipos de assédio, que nós citamos aqui 5 tipos de assédio, perseguição, cuidado que você pode estar aí causando para o seu companheiro, que muitas vezes não tem coragem de falar para você, mas o sentimento dele está sendo um tipo de humilhação, discriminação dentro do próprio trabalho ali. Então cuidado aí nas suas ações com seu companheiro, mesmo que você tenha a liberdade ou não de fazer esse tipo de brincadeiras. Porque às vezes você acha que você está brincando, né? Eu só estou brincando, mas na verdade você está fazendo algo errado e até sendo chato com a pessoa pode desenvolver algum tipo de sentimento, enfim. É complicado, certas brincadeiras são complicadas. Marcelo, o que caracteriza o assédio sexual no trabalho? O assédio sexual no trabalho define de forma geral como constrangimento de conotação sexual no ambiente de trabalho. Em via de regra, é a utilização de posição, como eu sou, tipo assim, eu sou um líder dentro da fábrica, eu sou encarregado, ou que nome que possa dar o gerente, qualquer coisa nesse sentido, que tem uma influência sobre eu prometer o desejo ou vantagem em cima disso. Então, a pessoa usa seu cargo, a sua hierarquia que você tem dentro da empresa, para tentar assediar até mesmo sexualmente o trabalhador ou a trabalhadora. E o que é assédio na CIPA? O assédio deverá estar atento em todas as violências de importunação sexual, assédio moral, assédio virtual, entre outros, destacado aqui que a vítima
ela precisa ter este canal aí para poder denunciar qualquer tipo de assédio que você tem. E aí vem o papel da CIPA, Lívia. Por isso que a pessoa tem que estar preparado para saber tudo que nós estamos falando sobre a lei aqui para uma investigação. Porque hoje a CIPA ela é responsável não somente pelo acidente que caso ocorra dentro da empresa, mas sim num processo de investigação sobre assédio, que qualquer que seja, aqui como vários que nós já citamos aqui, perseguição, importunação, sexual, racismo, injúria, tudo a CIPA hoje é responsável para investigá-lo e também, como for denunciá-lo, buscar informação, sempre lembrando, todos esses tipos de assédio que nós estamos falando aqui, esse assédio ela tem que ter, a vítima ela tem que ter todo amparo perante a empresa, perante a comissão, para que o nome dela, uma denúncia que chegue até a comissão, ou seja, chegue até o RH, o nome da vítima ela não pode ser publicamente divulgada, tá? Porque depende do tipo de assédio que ocorreu, a vítima vai querer ser mandada embora ou ela vai pedir a conta por constrangimento aí que já ocorreu dentro da empresa ou por parte da liderança ou outro companheiro aí que possa ser um cargo superior a ela. Então, é fundamental o sigilo das vítimas aí em caso de qualquer situação nesse sentido. Marcelo, fui vítima de algum tipo de assédio. O que eu devo fazer? Procurar primeiro o RH, procuro a CIPA primeiro para fazer a denúncia? Se eu tiver provas, melhor ainda? O importante aqui sobre esse tipo de assédio, você fez uma pergunta, depende do RH da empresa. Tem um RH das empresas que é bastante atuante, que assume, mas eu já ouvi RH de empresa fazer assédio. Então, como que você vai procurar o RH da empresa? O importante aqui, quero falar com maior transparência para todos os trabalhadores e trabalhadoras, e você, a sociedade que está nos assistindo, se houver qualquer tipo de assédio, você precisa procurar o sindicato com maior clareza, delicadeza, independente da situação que ocorreu. Por quê? Porque às vezes o teu agressor ou a pessoa que cometeu o teu assédio é uma liderança, pode estar no RH, ou pode ser super amigo da pessoa do RH e as pessoas não vão colocar o seu nome em xeque. Então, traga essa informação para o sindicato. O importante é você trazer provas. E essa prova pode ser o quê? Uma mensagem via WhatsApp, como nós falamos aqui, que é um tipo de assédio também. Um e-mail. Tire print, ou fotos, ou filmagem. Tente trazer a entidade sindical para nós. Prova para a gente poder tomar as decisões cabíveis, sem expor você. Porque você, trabalhador, você, trabalhadora, não pode ser exposto aqui para a população, nem para dentro da empresa, para o seu nome ali não virar chacota ali, falando de uma situação que você ocorreu. Então, ou se você se sentir, eu não trabalho no ramo da alimentação. Se você não confia na entidade sindical que você está, então você pode denunciar no Ministério Público do Trabalho ou também, essa denúncia também é anônima, que você pode entrar no site lá, Ministério Público do Trabalho, e fazer essa denúncia, ou então no Ministério do Trabalho também. Mas no nosso caso, a direção da nossa entidade, Sindicato da Alimentação de Catanduva e região, está preparada para receber qualquer tipo de denúncia juntamente com o nosso corpo jurídico para estar atuando em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Porque nós vendemos mão de obra às empresas, não vendemos nenhuma humilhação, nenhum constrangimento ou qualquer tipo de situações que venham a ocorrer dentro da empresa. Nós vendemos tão somente a nossa mão de obra. Tá certo, então, dado o recado. A gente vai fazer mais um intervalo e aí na volta a gente vai falar sobre um outro assunto que também gera muitas dúvidas, que são os atestados médicos. Fica aí que a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação.
A lei não garante ticket cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do acordo coletivo de trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa A Voz do Trabalhador está de volta e agora com um assunto que nós já tratamos aqui, mas que ainda gera muitas dúvidas. Então, vem mais perguntas, mais respostas para os trabalhadores, que é a questão dos atestados médicos, Marcelo. Muito trabalhador com dúvida com relação a isso. Então, vamos explicar o que é necessário ter em um atestado médico. Essa é uma dúvida bastante comum, muitos trabalhadores não têm o costume de checar os dados dos atestados assim que o recebem do médico e com isso acabam entregando o documento com informações não preenchidas e algumas vezes até mesmo preenchidas de forma incorreta. E a empresa, por sua vez, acaba recusando o atestado, alegando que ele está incompleto. É isso, Marcelo. Então, tem que pegar o atestado na mão e ler certinho, ver se está tudo correto, para depois não ter problema com a empresa. Exatamente. Eu chamo a atenção aqui os trabalhadores por quê? Porque às vezes o seu nome não está escrito corretamente, porque às vezes você na empresa tem várias pessoas, inclusive com o mesmo nome, diferencia pouca coisa. E aí, na hora de preencher, não coloca, às vezes, a quantidade de dia correta, às vezes o médico não assina o atestado, só bate o carimbo, não assina. Não coloca a data, o dia que iniciou, se é uma declaração, não coloca o motivo, o comparecimento, então fica algo em aberto que as empresas, devido aos número de atestado que recebem ultimamente, inclusive devido a esse tempo que nós estamos aqui, essa loucura dessa seca, que rinite, pneumonia, gripe, influenza, covid, tem bastante coisa acontecendo, então o trabalhador quando for ao médico ficar atento sobre isso aí, a assinatura, ver todos os requisitos importantes aqui que nós já tratamos sobre isso. Até alguma rasura, né? Porque a empresa pode alegar que pode ser uma falsificação, enfim. E o que é necessário? É ter o CID no atestado? Lívia, só para o trabalhador e a trabalhadora entender, o CID é o Código Internacional de Doença. É algo muito delicado falar sobre esses CID. Antigamente era obrigatório a colocar o CID nos seus atestados. Aí veio várias reclamações, porque vamos supor, por até questão de discriminação, porque quando você dá um atestado para uma empresa, às vezes passa por vários setores. Às vezes você vai vamos falar aqui, a empresa, o trabalhador entrega não diretamente ao RH e nem ao ambulatório, entrega o seu encarregado. O encarregado vai pegar ali e vai ver, vamos falar que a pessoa está com HIV. Lá está o CID HIV. Às vezes, o encarregado não sabia. Esse encarregado vai falar, você sabia que o fulano está com AIDS? Espalha. Olha a situação que pode causar. E aí já entra a parte até do assédio. Exatamente. Olha o perigo onde mora. Você entendeu? E aí, o que acontece? Depois de 2017... 2007, o Conselho Federal de Medicina aprovou a resolução 1819 de 2017, que proíbe de colocar a inclusão do CID no atestado médico. Então, não é mais obrigatório colocar no atestado médico. Porém, tem várias reclamações, porque o E-Social pede o número do CID, tem vários questionamentos que os RH fazem, mas, de fato, aqui uma resolução diz que não é mais obrigatório colocar aqui o CID nos atestados. É porque existe algo que se chama sigilo médico-paciente, né? O médico não pode falar o que o paciente tem, porque é uma questão, né, própria da pessoa, então não é obrigado a ter o CID no atestado médico. E além disso, chamar a atenção aqui, as empresas não podem recusar um atestado sem CID.
pois não trata de uma informação obrigatória do atestado. Então, só para chamar a atenção aí, as empresas, a você que tem um atestado que o médico não colocou o CID ou por situação ou solicitação sua, então a empresa não pode recusar de aceitar esse atestado. Marcelo, qual é o limite de atestado por mês que eu posso entregar? Lívia, não tem número de atestado, não existe limite de entrega de quanto atestado. Na verdade, a lei não prevê nenhum limite, mas sim tem uma situação, se você, dentro de um mês ali, você deu vários atestados, passou dos 15 dias, você precisa ter essa quantidade, porque até 15 dias, Lívia, é feito o pagamento pela empresa. O 16º dia em diante é feito pelo INSS, pela Previdência Social. Então, por isso, não tem limite no sentido de dias, não de atestado. Você pode dar atestado, se você está doente, você pode dar vários atestados. Tem que entender, cuidado com o número de dias desse atestado, que não possa passar de 15 dias, senão você tem que ser afastado pelo INSS. Exatamente. Atestado emitido fora do horário de trabalho vale? Sim. Tá, eu trabalho em horário comercial, passei mal à noite, tenho um atestado que no outro dia eu não posso trabalhar, vale também? Vale sim, com certeza. Embora seu trabalhador, vamos fazer um exemplo aqui, o trabalhador está de folga e durante a folga ele aconteceu alguma coisa, passou mal, ele pode dar um atestado para o dia seguinte, que não pode ser no dia que você está de folga, óbvio, né? Mas o dia seguinte o médico fala, você precisa se ausentar 2 dias ou um dia. Mas se um dia é o dia que você está de folga, então não precisa entregar para a empresa. Mas se falar que é 2 dias, você tem que justificar para o médico e diz, hoje não precisa, coloca só de amanhã, não de 2 dias, de amanhã, a partir de amanhã, porque eu estou de folga hoje. Porque a empresa não pode pagar um atestado de você se você está de folga. Então tem que tomar um cuidado sobre isso. E a empresa não pode recusar um atestado, né? De maneira alguma. Atestado médico para gestante. É um tema bastante interessante. Qual que é o limite? Então, Lívia, é uma situação que a gente precisa entender. O artigo 392 da CLT diz que o aspecto sobre a licença maternidade garante, no seu parágrafo 4º, inciso 2º, que a gestante possui o direito de sempre ser dispensado do seu trabalho sem prejuízo de remuneração para a realização de, no mínimo, 6 consultas médicas ou exame. Então, ela, além dela ter, sem prejuízo da maternidade, porque não pode contar, ela precisa fazer pré-natal, precisa fazer ultrassom. E se é uma gravidez tranquila, tudo bem. Porque gravidez não é doença, deixar bem claro isso. Exatamente. Mas tem seus riscos. Exatamente. Quando é vamos dizer assim, não sou médico, mas podemos falar, quando é uma gestação saudável, que não tem problema nenhum, tudo bem. Mas quando é aquela que tem alguns riscos, tem sangramento, placenta descolada, alguma coisa, então tem algo assim que o médico vão pedir para ficar em casa, ou até mesmo mudar de função aonde você trabalha, não pode ficar exercendo ali devido à sua gravidez. Mas sabe que eu vou fazer uma consideração aqui. 6 consultas médicas ou exames para uma gestação é pouco, porque são 9 meses, todo mês você tem que ir ao médico. E quando chega no final, depois da 36ª semana, que são os 9 meses, você tem que praticamente toda semana ao médico. Praticamente toda semana fazer ultrassom. Quer dizer, então eu cubro 6 meses da minha gestação e os outros 6. Só é bom a gente trazer, você como mãe fala isso com propriedade, que você já passou pela gestação, você sabe o que é isso. E eu não sou médico, mas vamos falar aqui como sindicalista, como diretor. Nós estamos falando do artigo 392, diz que pode ser 6 consultas, Lívia, sem prejuízo. Isso não quer dizer que somente 6. Você pode chegar lá e dar um atestado médico, não vai ser descontado. 6 livremente você poderia falar assim, eu vou afastar, eu vou ir no médico, avisar e não precisar nem apresentar atestado. Isso que a lei já está nos garantindo. Porém, se você tem como
deve ocorrer, principalmente você que trabalha de segunda a sexta, os consultórios, e trabalha de segunda a sexta das 8 às 17 horas, os consultórios depois disso estão fechados. Então você precisa realmente aí tirar esse tempo para fazer. Se você roda turno, aí sim você pode no horário aí da parte da tarde ou da manhã fazer essa consulta num período que não haja necessidade disso. Só para chamar a atenção que o 6 é livre. Só para ficar bem claro. Ok. Qual é o prazo para a entrega do atestado médico? Não tem prazo. A legislação não fala, não prevê nenhum prazo para entregar atestado médico. Ou seja, a lei não tem nenhuma lei específica para a entrega. O que pode acontecer é que os trabalhadores que for, no caso, dar um atestado, vamos falar, se é um acidente, alguma coisa, mandar um terceiro entregar a sua esposa, alguém levar, não tem prazo, tá? Mas precisa, meramente, no mínimo, notificar, ligar para a empresa, informá-lo que você houve um acidente ou você está em tratamento, para você poder ir lá e entregar o atestado. Se você não pode, vamos falar, Deus me guarde, quebrou a perna, fora do trabalho. Aí você não vai ir lá, então você pode avisar que no dia seguinte alguém vai levar seu atestado. Também não vai demorar 15 dias para entregar um atestado, né? Tem Exatamente. Que ter o bom senso. Mas aqui, Lívia, eu preciso até te chamar a atenção, porque existem normas internas junto com o RH, que não cabe ao sindicato falar isso. Tem prazo, às vezes as empresas, na hora dessa integração, diz, quando você tem que dar um atestado, prazo é 1 dia, 2 dias, 3 dias, que você tem que levar o atestado. Até mesmo porque se você vai, uma folha de fechamento de final de mês, você pegou um atestado de 5 dias e você não levar no fechamento lá, a empresa pode fechar ali como falta, porque você não entregou o seu atestado, ela não vai adivinhar. Sim. Então é importante aí você estar atento às regras internas da empresa sobre o atestado. Certo. Pessoal, lembrando que o SUS, o Sistema Único de Saúde, também emite atestado. Qualquer médico da rede pública ou particular pode emitir o atestado, conforme previsto no artigo 6º da Resolução número 1658/2002 do Conselho Federal de Medicina. E, Marcelo, atestado médico de afastamento pelo INSS, o que é? É quando ultrapassa os 15 dias. Exatamente, ultrapassa os 15 dias aí, como nós falamos, no 16º dia, tem que ser pago pelo INSS, pela Previdência, e aí depende dos casos, tem que passar por perícia, marcar perícia, porque num afastamento de 2 dias após, às vezes é 15, 30, 60, 90 dias, e tem que passar pelo INSS para fazer a perícia. O que é homologação de atestado? É uma pergunta que é para dar validade ao atestado? Não. Nenhum atestado precisa passar por validade desde que seja um atestado legal, não falsificado, tá? O que é homologado? E vou contar um exemplo aqui que aconteceu na usina São Domingos, onde eu sou funcionário. Em 2008 eu passei por um momento delicado de problema de saúde e aí o médico me deu 15 dias para me ficar em casa. Aí eu fiz o tratamento, com 5 dias eu estava bem, aí eu passei pelo médico da empresa e falei, eu quero que você homologue meu atestado tirando dos 15 dias somente para 5, porque eu estou apto a trabalhar. Então essa é a feita de homologação, onde comprova que o trabalhador está apto a trabalhar e volta a fazer a sua função. Ah, tá. Então não é comprovar que o atestado vale. Porque o médico não pode contestar outro atestado. Até então, porque, vamos falar, a pessoa que está como especialista, vamos dizer lá, ortopedia. Aí você vai no hospital, no médico da empresa, é o médico do trabalho, ele é um clínico geral. Ele não sabe se você realmente está apto a trabalhar ou não, desde quando, que no meu caso, eu falei que estava bem e estava realmente bem. Agora, já pensou você tá com o pé trincado, passou, o médico do trabalho falou, não, você tem que trabalhar. Eu não quero esse atestado aqui, não existe isso. Nenhum médico pode contrapor outro atestado do outro profissional. Isso é até questão de ética. Pessoal, e olha, a legislação não traz nenhuma previsão sobre a entrega de atestado médico. Mas nessa ocasião, vale a pena a empresa ser razoável, claro. E caso o trabalhador esteja impossibilitado de comparecer para a entrega do seu atestado, permitir que ele seja entregue por outra pessoa, algum familiar ou até mesmo um amigo.
É importante também que a empresa crie um processo para a entrega de atestado por terceiros, para que o colaborador tenha uma comprovação de que o documento foi entregue. Que também a gente estava falando, né, sobre o prazo de entrega. Então, quem pode entregar o atestado? Se você não pode, um familiar ou algum amigo, um terceiro, né? Estabilidade após atestado. O que é isso, Marcelo? Como que funciona? É uma dúvida muito grande que os trabalhadores aí têm. Vamos fazer aqui. Antes de trazer, vou trazer um exemplo primeiro, depois eu vou justificar dentro da lei o que a lei diz. Lívia, eu estou com uma enxaqueca, eu não consigo trabalhar, fiquei afastado 15 dias, 60 dias, não importa a quantidade de dias. Eu volto a trabalhar, fui liberado pelo meu médico, o meu médico falou, pode trabalhar, tá normal. Você volta a trabalhar e você é mandado embora. Você tem estabilidade? Não. Por que não? Porque o teu atestado não foi causado por nenhuma doença no local de trabalho ou nenhuma doença no decorrer ou acidente de trabalho. Então, a lei prevê que o trabalhador afastado por acidente de trabalho ou alguma doença ocasionada dentro do exercício da sua profissão tem o direito de estabilidade de 12 meses. A previsão está no artigo 118 da Lei 8.213. Então vem dizer que quem sofreu um acidente tem direito. Então não é uma simples dor de cabeça, não é, eu quebrei meu braço em casa, jogando bola, eu tenho estabilidade. Não tem. A não ser se você for um profissional de jogador, tal, que não é o caso nosso aqui. Então, no caso, por exemplo, assim, eu fui identificada com um problema de coluna ou uma LER por causa do meu trabalho, fiquei afastado, voltei, eu tenho os 12 meses de estabilidade. Exatamente. É bom chamar a atenção aqui, Lívia, também sobre a estabilidade. Todos nós temos estabilidade desde que, atenção, desde que você não faça nenhum tipo de falta gravíssima dentro da empresa, onde você pode ser mandado embora por justa causa. Uma delas pode ser roubo, furto, ou mesmo um dos crimes que nós falamos de assédio aqui, uma falta gravíssima. Você, liderança, sofrer isso, eu tenho estabilidade, porque não. Você perde a sua estabilidade quando você provoca algo dentro da empresa que seja gravíssimo. Aí a tua estabilidade, seja de CIPA, seja de acidente de trabalho ou qualquer outro tipo de estabilidade, ela se encerra quando você provoca ou você faz uma falta grave ou gravíssima que se dá o direito de justa causa. E só para a gente encerrar esse tema, por exemplo, na época da pandemia da Covid, a gente teve surtos aí, epidemias de dengue. É claro que não foi causado no ambiente de trabalho, né? Não dá para saber aonde foi. Tem que ter um bom senso da empresa e não mandar embora o trabalhador que ficou aí afastado por 5, 10, 15 dias, principalmente no caso da Covid, porque pegou a doença. Também tem que ter um bom senso, né? É exatamente isso. Então, não tem previsão legal sobre isso. Então, a lei não prevê nenhuma estabilidade nesses afastamentos, que podemos dar o nome, Lívia, afastamento comum, que não é decorrente aí de acidente de trabalho ou alguma doença gerada dentro do teu trabalho. Exatamente. E aí, gostaram do programa de hoje? Foi especial, tirou muitas dúvidas, espero que vocês tenham gostado. E a gente traz aí sempre as dúvidas dos trabalhadores para saná-las, porque as dúvidas de um pode ser de vários, né? E então eu já agradeço a sua audiência, a sua companhia e convido para a próxima semana. Obrigada e até a semana que vem. Lembrando que domingo tem eleição, então prestar atenção na hora de votar, né, Marcelo? Exatamente, que você, o seu voto pode e deve direcionar o futuro prefeito da sua cidade onde você mora. Então vote consciente, vote em quem você acha e deve e entende que deve ser o prefeito da sua cidade. Não precisa ter interferência principalmente de empresa. Empresa nenhuma pode interferir no seu partido que você vai votar ou até mesmo no candidato que você deve votar. E falando que nós falamos hoje, Lívia, um pouquinho de atestado, queremos lembrar aos trabalhadores que temos várias questões sobre atestado, ter desconto de cesta básica, que nós já falamos aqui, volto a falar.
Não se pode descontar atestado médico sobre cesta básica ou ticket de alimentação. A empresa que ocorrer com isso, os trabalhadores têm que procurar o sindicato para dizer que isso está ocorrendo. Se for vale-refeição, sim, porque vale-refeição é dias trabalhados. Então aqui eu quero agradecer, creio livre que nós fizemos aqui tiramos várias dúvidas, todos os trabalhadores e a população em geral. Queremos aqui agradecer a todos pela sua oportunidade de estar aqui falando contigo e deixar uma mensagem para você que vai votar. Vote, mas vote consciente e vote com a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de quem você acha e entende que deve governar a nossa cidade. Que Deus abençoe, uma ótima semana abençoada, em nome de Jesus.